momento da palavra de Deus. Os sonhos de José. Gênesis 37, no versículo 3. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e faz-lhe uma túnica de várias cores. Oi, pessoal, tudo bem? Gente, minhas crianças já foram para a escola, né? Agora eu tô um pouquinho mais livre para conversar com vocês, né? Um pouquinho de mais tempo, né? E tem aqui um estudo que eu tinha feito, né? E eu vou passar para vocês sobre José, tá bom? A palavra do Senhor diz que José, ele era um sonhador, né? E ele não desistia de sonhar. Qual que é o nosso desafio? Às vezes, sonhar, né? Porque tem tantas limitações, pessoas que querem impedir nossos sonhos, né? E José, ele era um sonhador, né? E o maior desafio dele era sonhar dentro da família dele, né? Porque a família o impedia. Por quê, Mari? Porque José, gente, ele foi rejeitado, ele foi humilhado pelos seus irmãos, né? O pai de José amava muito de José. A palavra do Senhor diz que Jacó, né, que é o pai de José, tinha 12 filhos, né? E José, ele era o filho da velhice. Então, ele era odiado pelos seus irmãos e amado pelo seu pai. Sabe aquele tipo daquela história dos irmãos que têm inveja um do outro, né? Por apenas algum fato, né, da infância. Meu pai amava mais meu irmão do que a mim. É claro que os pais amam os filhos iguais, né? Mas sempre tem aquele filho que é mais carinhoso, que é mais amoroso, não é verdade? Até que um dia o pai de José pede para ele levar alimentos para os seus irmãos. Chegou na cidade de Siquém, né? E os irmãos estavam ali, reunidos, né? Só que os irmãos já estavam indo para a cidade de Dotã, né? Em vez de José voltar, né, para seu pai e falar, ó, eles não estavam lá, não, mas ele foi até a cidade onde os irmãos deles estavam para cumprir a missão, para mostrar o quanto que José era obediente ao pai, né? Se o pai dele mandou ele lá levar alimento para os irmãos, ele foi até o fim, né? Quando José chegou até Dotã, os irmãos de José viram ele chegando de longe. De longe eles avistaram, ai, José tá vindo ali, né? Aí um dizia, vamos matar? Outro dizia, não vamos matar ele não, né? Olha só a terrível e a brilhante ideia que eles tiveram. Não vamos matar José. É melhor a gente jogar José numa cisterna, num poço, né? E falaram, vamos jogar José num poço bem fundo e depois a gente pega e vende ele como escravo. Gente, olha só o pensamento dos irmãos de José. José foi vendido como escravo. José, quando ele foi vendido como escravo, ele chegou na casa de Potifar e foi para a prisão, né, sendo escravo. Mas José, vocês pensam que José deixou de sonhar? Não, José não deixou de sonhar. Ainda que ele estava como escravo, os sonhos dele poderia até falar, não, vou deixar de sonhar, não. Mas ele continuou a fazer a obra do mesmo jeito, na prisão. Na prisão ele estava ali, né? Tinha o copeiro, o padeiro, e José interpretou os sonhos dele. E, né, e José passou até a ser amigo, né, dessas pessoas dentro da prisão. Quem é você dentro da prisão? Quem é você dentro da dificuldade? Será que você emburra e fala assim, eu não vou fazer a obra de Deus, eu não quero saber desse evangelho, olha a situação que eu estou? Mas José aguentou firme e ficou ali, né? 2 anos se passou, né? O rei teve um sonho e ninguém conseguiu interpretar o sonho do rei. Mas como José, um dia, né, interpretou o sonho
do copeiro. Então, um dia, o copeiro lembrou, né, de José e lembrou da situação que eles tinham passado ali dentro da prisão, né? José estava preso, mas ele não estava morto, ele estava vivo, né? Os sonhos dele não tinham morrido, ele estava vivo. Gente, e houve um reboliço tão grande dentro daquele reinado, que José, ele assume o governo do Egito e virou governador. José, ele ganhou o coração daquele rei, né? Através das boas feituras que ele tinha feito dentro daquela prisão, do copeiro, do padeiro, do testemunho que ele dava ali naquele lugar, né? E Jacó pediu um dia para que seus filhos, né, fossem, né, lá buscar recursos. E quando chegou, viu que José era governador, mas eles não reconheceram José naquela situação, né? E Jacó mandou presente para os filhos, né? Sem saber que era o filho José que estava vivo. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês? Quando os irmãos de José chegaram até Jacó para dar a notícia, eles falaram para Jacó que José havia morrido. Olha só a mente, né? Pai, Jacó morreu. E José morreu. E Jacó ficou muito triste, porque, como eu disse para vocês, José era o filho amado. Mas, gente, um dia eles precisaram, né, de estar indo ali naquele lugar para buscar recursos, porque eles pereciam, eles estavam passando fome, a dificuldade tinha chegado, né? E, e eles foram lá, mas eles nunca imaginavam que José, que foi rejeitado, Deus havia honrado ele, e hoje ele era uma pessoa de nome lá naquele lugar. E houve aquele reboliço, né? Vocês sabem o que aconteceu. Mas o que eu quero dizer para vocês é que não se preocupe. Não se preocupe. Pode o mundo desacreditar de você, pode as pessoas não dar nada para você, tá? Mas faça como José, viu? Fique firme. Os sonhos de Deus não vão morrer na sua vida. Vai chegar um momento que Deus vai te exaltar de uma maneira tão grande, mas tão grande, que aqueles que te colocaram no poço vão ter que ver Deus honrando você. E ainda, olha só o que eu vou te dizer, você vai ter que ajudar aquelas pessoas que te colocaram no poço. Porque quando nós estamos no poço, gente, a gente só olha para cima, né? E é porque é de lá que vem o teu socorro. Então, eu não sei qual é o poço que você se encontra no dia de hoje. Talvez é no poço da depressão, da tristeza, da angústia. Olhe para cima, olhe para o alto. Jesus, ele está olhando para você. Jesus, ele vai te socorrer, viu? Assim como fez na vida de José. José teve que passar o processo. Eles tinham inveja. Eu convido vocês para estar meditando em Gênesis. Sabe, é que eu tô aqui resumindo de uma forma bem resumida para vocês. Mas olha, se vocês verem, os irmãos de José tinham inveja até da túnica que José tinha. A túnica brilhosa, colorida, sabe? Isso para eles era assim uma disputa, né? Era uma afronta. Que culpa que José tinha, né? Então eu quero te dizer, não se preocupa. Talvez você tá passando o pior momento da sua vida. Talvez você tá pensando até em desistir, até em parar e dizendo o que que eu vou fazer dentro desse poço. Não, a vida não acabou. Quando você estiver dentro desse poço escuro, sozinho, frio, gelado, olhe para cima, olhe para o alto e fala: Jesus, eu estou aqui. E Jesus vai te socorrer e vai te ajudar. Gente, essa palavra é muito linda e ela fala fortemente no meu coração. Talvez você está sendo rejeitado, humilhado por alguém, no trabalho, na família, não sei o que está acontecendo na tua vida, mas Jesus, ele está no controle de
todas as coisas. Gente, eu tô fazendo a leitura desse livro aqui, ó. Âncora da Alma. E ele é lindo. Desfrute de um relacionamento pessoal e profundo com Deus. Eu tô começando agora o hábito da leitura e eu estou amando, né? Então, que Deus abençoe todos vocês, viu? Eu espero que vocês tenham gostado desta pequena palavra e fiquem na paz do Senhor. Amém? Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Que a graça, o favor de Deus esteja sempre com vocês, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Estamos aqui agora, deixa eu mostrar o relógio aqui, 6h20, mais ou menos, da manhã. Já tô aqui com meu esposo lindo, né, amor? Tudo bem? Antes da gente... tá gripado, tá com a garganta ruim. Gente do céu, o tempo aqui mudou, né, amor? Depois eu vou mostrar pra vocês o tempo, como é que tá, né? Graças a Deus tá ventando, né? E dá pra perceber assim, abrir um pouquinho a janela pra vocês verem.